Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Hugo, tá? Se ao final desse vídeo vocês gostarem do vídeo, curtam o vídeo, comentem no vídeo para me ter um feedback, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para terem mais conteúdos, tá bom? O assunto desse vídeo hoje vai ser sobre considerações do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Eu já fiz um primeiro vídeo referente a esse assunto, né, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a bigodagem que a Ucrânia cometeu, tá, desde quando ela se tornou independente da União Soviética em 91, tá? Para quem não sabe, quando eu uso o termo bigodagem, tá? O termo não é meu, é de uma outra pessoa, né? Do Rasta, né? Que tem um programa no canal do Brasil Paralelo, tá? Que chama Rasta News, e ele usa o termo bigodagem para exemplificar as pessoas que utilizam o poder sem responsabilidade. E essas pessoas podem estar dentro do Estado ou não, tá bom? E hoje eu vou fazer mais considerações sobre esse conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas antes de colocar os meus argumentos, eu vou colocar argumentos de outras pessoas, né, que eu acabei encontrando nas minhas redes sociais enquanto eu estava acompanhando, né, que as tropas russas conseguiram invadir Kiev, tá? Conseguiram invadir a capital da Rússia. O que só prova o que eu falei no meu primeiro vídeo, né, que o que a Ucrânia está passando hoje é o que ela vem colhendo desde 1991, tá bom? E é uma vergonha, tá? Você deixar que um outro país, né, principalmente no século XXI, onde nós temos tanto acesso à tecnologia, você deixar que um outro país entre dentro do seu território, né, ataque sua capital, faça com que seus cidadãos tenham que fugir, porque você, com a sua política progressista, não deixou sua população se armar, ou seja, eles são obrigados a fugirem, não conseguem fugir pelo espaço aéreo, porque a Rússia consegue derrubar todos os aviões, caças ucranianos, tá? Então eles têm que fugir andando pela Polônia, né? Ou de trem, metrô, tá? Então só mostra como a Ucrânia, mesmo tendo passado mais de 20 anos de independência da Rússia, ainda é submissa a ela. Entendeu? Tanto é submissa, né? E hoje eu estava vendo Record News novamente, né? E o Putin, presidente da Rússia, sugeriu à Ucrânia, o presidente da Ucrânia, né, tá? Que agora eu não lembro o nome dele, eu vou falar o nome dele aqui, mas eu não lembro, tá? Sugeriu um cessar-fogo, tá? Lá na Bielorrússia. Não, Bielorrússia não, desculpa, em Belarus. Em Belarus, tá? Que a Ucrânia desistisse dessa ideia de entrar na OTAN. Tá bom? Ou seja, como eu falei anteriormente, isso só prova quão incapaz o Estado ucraniano é de defender sua soberania e seu povo. Tá? É uma vergonha. Tá? Mas vamos lá. Agora eu vou usar os argumentos de outras pessoas que eu encontrei na rede social, tá? Vou falar de dois textos, tá? Mas vai ter outras coisas. Eu vou ler mais devagar para vocês poderem prestar atenção melhor na leitura, tá? A pessoa, tá, que está indagando esse texto começa falando assim, tá? Infelizmente vai respingar em nós. Toda ação tem uma reação. Nada fica impune. A Ucrânia, cansada dos políticos, o que é compreensível, votou no Danilo Gentili deles. Sim, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é um humorista famoso que protagonizou uma série de TV onde um professor acidentalmente se tornava presidente do país. A vida imita a arte? Não. A vida quase sempre imita um enlatado americano feito para a TV. Hoje, os ucranianos se perguntam
em uníssono, tá? Em uníssono se perguntam como um povo só, como uma pessoa só, como uma nação, tá? O stand-up vai suportar a pressão da Rússia, tá? Ou seja, o presidente, que era humorista, vai suportar a pressão da Rússia? Por outro lado, a América, cada vez mais infantilizada e frágil, escolheu como presidente um idoso já quase senil e que já possui um dos piores índices de aprovação da história do país. Isto porque o sujeito está apenas há um ano no cargo. Porém, o estrago, mesmo no curto espaço de tempo, é gritante. É isto que ocorre quando a população eleva Lady Gaga, Tom Hanks, Ed Vader e outros imbecis ao nível de influenciadores sobre a geopolítica. A América do Norte, hoje, está mais preocupada em cumprir a agenda do progressismo, colocando em prática todo e qualquer ego-trip adolescente, enquanto o mundo, especialmente o lado oriental, a devora calado. Xi Jinping e Putin, tá? Xi Jinping, ditador na China, Putin, Rússia, tá? Não tem Instagram ou TikTok, pois enxergam o mundo pela ótica de dois adultos treinados, frios e interessados em expandir poder e territórios, enquanto seus adversários brincam de casinha. Se homens fortes te causam medo, espere até ver do que são capazes os homens fracos. Macron, Boris Johnson, Trudeau. Macron, presidente da França. Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra. E o Trudeau, se eu não me engano, é o primeiro-ministro do Canadá. Tá? E toda essa turminha, para o líder russo, não passam de integrantes de uma nova boy band americana e desafinada. Putin tem uma trajetória política que o coloca num nível tão elevado frente a essa turma de amadores que seria algo como Napoleão Bonaparte discutindo estratégia militar com Greta Thunberg. Quem segura o russo agora? O Chapolin Colorado? O Sargento Pincel? O Batman? Com a infantilização generalizada que dominou o Ocidente, sinceramente, não duvido que boa parte da população esteja aguardando a ação dos Vingadores, dos Vingadores ante o vilão russo. Tá? Quer saber? Não há Rock Balboa que segure este Ivan Drago, não no cenário ou ringue atual. Temos uma briga entre um enxadrista contra espinhudos que discutem pelo poder do joystick, enquanto a mamãe foi preparar biscoitos e todinho. No que vai dar isto? Não faço a menor ideia, já que diferente de 99% dos especialistas de TikTok, eu desconheço por completo o que se passa na cabeça de um homem que foi diretor da KGB e está no poder da Rússia há 3 décadas. Lembra que eu falei no meu primeiro vídeo, e eu vou deixar meu primeiro vídeo linkado na descrição desse vídeo, tá? Se você juntar os 8 anos de poder do Fernando Henrique e os 8 anos de poder do Lula, não dava o tempo de poder do Putin na Rússia. Ou seja, se você juntar os 8 anos do Lula com os 8 anos do Fernando Henrique, mais os 6 anos da Dilma, ainda não dá as 3 décadas do Putin. Tá? Vamos lá. Já que os poucos que se arriscaram ficaram... 99% dos especialistas de TikTok eu desconheço por completo o que se passa na cabeça de um homem que foi diretor da KGB e está no poder há 3 décadas, e sem adversários, já que os poucos que se arriscaram ficaram doentes e evaporaram. O mundo não é um meme. Eu não sou solidário à Rússia, e nem a seus adversários nesse tabuleiro real de War. Tá? O War, para quem não sabe, é um jogo de guerra, tá bom? Sou solidário às pessoas que infelizmente pagaram com suas vidas, por mais uma estúpida disputa de poder, desta vez entre adultos contra um bando de meninos mimados sob o comando de um personagem caricato, eleito graças ao poder da mídia e seus influenciadores. Para tentar entender um pouco da mente de quem realmente está por trás disso tudo, recomendo o livro As Entrevistas de Putin, onde um americano bobalhão, representado pelo cineasta Oliver Stone, debate com um líder político quem tem total desprezo pela cultura ocidental. O embate no livro e também documentário é o melhor exemplo do que talvez se torne a nova Guerra Fria,
onde de um lado se tem o comunista, rico, vaidoso, hipócrita e burro, enquanto do outro lado um homem sério, calculista, inteligente, que mostra absoluto desprezo pelo real comunismo, que ele conheceu bem, e também por seu primo mimadinho, o progressismo. E este é o ponto em que estamos, colegas. Boa sorte a todos, pois a cagada é lá, mas vai respingar muita merda aqui, queira você ou não, tá? A Toca do Lobo, 24/12/2022, tá? Eu não sei quem é essa Toca do Lobo, se é uma página ou não, tá? Eu peguei esse texto de uma outra conhecida que eu sigo na minha rede social, tá? Eu copiei e colei na minha rede social, na minha timeline, tá? Mas eu achei muito interessante. Esse texto que essa Toca do Lobo fez foi do dia 24, certo? O professor Olavo de Carvalho já falava isso sobre o Putin e a Ucrânia há anos. E eu vou dar um dos exemplos para vocês, depois vou linkar na descrição desse vídeo também o que ele previu sobre a Ucrânia e a Rússia e o conflito entre eles. Tá bom? O Putin parece ser o último governante que ainda conhece a realidade. Quem manda é quem tem as armas, não quem tem o computador. Quero ver algum desses fresquinhos do Silicon Valley. O Silicon Valley é aquela parte dos Estados Unidos onde fica o Facebook e tal. Só um momento, pessoal. Que eu estava usando o celular da minha esposa. Só um momento, por gentileza. Oi, mãe. Não, não está usando o telefone. Agora eu estou almoçando. Depois eu pego. Mais tarde eu pego. Tá bom? Vem. Tá bom. Só um momento, gente, por gentileza. Tá bom. Tá? Tá. Eu já falei em outros vídeos que eu preciso comprar um celular para mim, né? Eu vou comprar um celular para mim. Tá bom? Não, de boa, amor. Minha mulher aqui me pedindo desculpa, mas a culpa não é dela, a culpa é minha. Tá? Mas voltando, né? O Silicon Valley é uma parte nos Estados Unidos onde ficam essas empresas progressistas, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, etc. Tá? Se meter a besta com ele. Na hora H, o único poder que importa, o único poder que realmente existe não é o poder de mentir, é o poder de matar. O velho Stalin, tá? Stalin e União Soviética. O velho Stalin perguntaria: quantas divisões armadas tem o Bill Gates? Tá? Eu também citei no meu primeiro vídeo sobre a Rússia e a Ucrânia. Tá bom? Também tem uma imagem da caneta desesquerdizadora, que é uma página que eu sigo tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Por isso que eu falei no começo do meu primeiro vídeo sobre Rússia e Ucrânia, que a Ucrânia cometeu um erro desde a independência dela em 91. E eu vou indagar e eu vou consolidar meu argumento nessa descrição da caneta desesquerdizadora, tá? Em 1938, quando a Ucrânia ainda era anexada à União Soviética, tá? O então primeiro-ministro inglês Chamberlain assinou junto com Hitler e Mussolini, tá? E o Chamberlain também era um bundão, tá? O Chamberlain saiu do primeiro-ministro e quem assumiu o papel de primeiro-ministro da Inglaterra para combater a Alemanha foi o Churchill, tá? Chamberlain também era um bundão igualzinho ao Biden, tá bom? Igualzinho ao Biden, igualzinho ao Macron, igualzinho o Trudeau do Canadá, tá? São todos bundões covardes, tá bom? Mas voltando, assinou junto com Hitler e Mussolini o Pacto de Munique, tá? Vocês fiquem à vontade para pesquisar sobre o Pacto de Munique, tá? É bem interessante. Em que concordava com a anexação pacífica de parte da Tchecoslováquia pela Alemanha nazista em nome da paz mundial. Tudo em nome... Vocês prestam atenção no mundo, né? Se vocês veem um pouco de notícia, vocês percebem que tudo é em nome da paz mundial. O Putin está atacando a Ucrânia pela segurança nacional do país dele. E na cabeça dele, essa segurança nacional do país dele vai trazer a paz mundial. Tá bom?
Em resposta ao acordo, o Churchill, como eu falei anteriormente, né, que seria o primeiro-ministro quando o Chamberlain sai do posto, afirmou: entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra. No ano seguinte, em 1939, Hitler invadiu o restante da Tchecoslováquia e a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Estariam a Europa e os Estados Unidos cometendo o mesmo erro? Tá? Estariam? Ou não? Outra coisa também, tá? Lembram que eu comentei no meu primeiro vídeo, quem assistiu, e novamente eu vou deixar linká-lo aqui, eu vou deixar o meu primeiro vídeo sobre a Rússia e a Ucrânia na descrição do vídeo. Para quem assistiu o meu primeiro vídeo, eu falo sobre o Trump, tá? O Trump, eu falei naquele meu primeiro vídeo, que ele foi muito bom na parte econômica. O que quebrou o governo dele foi ele ter brigado diretamente com os imigrantes. Mas a política de Estado do Trump era excelente. Tá? O Trump ele não só mexeu na parte econômica cortando impostos, como ele mexeu no Obamacare, tá? Ele também mexeu nessa parte da política nacional. O Trump, que toda a grande mídia, eu já falei para vocês em outros vídeos, para não acreditar em grandes veículos de informação, porque eles não te dão notícia, eles te manipulam. O Trump era tratado como um malvadão, assim como o Bolsonaro era no Brasil. Sabe o que o Trump conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer acordos de paz com a Coreia do Norte, o Oriente Médio e o Estado Islâmico. Sabe por que ele conseguiu fazer? Porque ele colocou o pau na mesa, meu amigo. Ele chegou lá e falou assim: quem manda na porra desse mundo sou eu. A maior potência mundial é a América. É os Estados Unidos da América. É essa bandeira aqui, preta, branca e vermelha. Tá? É aqui, ó. É a águia que manda. É azul, branco. Minha mulher me corrigiu. É azul, branco e vermelha a bandeira. Tá? Minha mulher sabe mais sobre os Estados Unidos do que eu. Ela pesquisa muito mais do que eu. Tá? Hoje, nós temos o Biden, né? Que a grande mídia adota como bonzinho. Ótimo, bonzinho, maravilhoso, né? O Biden, como política interna, o que ele conseguiu fazer? Trazer de volta o Talibã no Oriente Médio, quando ele retirou as tropas de lá, as tropas americanas. Ele não só trouxe o Talibã de volta ao Oriente Médio, né? Como ele deixou toda uma estrutura militar para o Talibã. Todas as armas militares, as forças armadas americanas, quando as forças armadas americanas regrediram para a América, eles não trouxeram todo o armamento, toda a estrutura militar, deixaram tudo lá. Quem tomou conta? O Talibã. Esse é o Biden, tá? Ele repete a mesma política internacional do Obama, ou seja, ele é um péssimo aliado, mas para os inimigos ele é excelente. O Biden é igualzinho ao Obama, que é igualzinho a qualquer outro bosta de republicano. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais outra coisa que eu ia falar para vocês. Tá? E isso eu peguei da página Vamos Falar de Ciência, do Facebook. Tá? A página se pronuncia assim. A página se refere um pouco mais à ciência, mas também tem a questão da geopolítica, tá bom? A página refere-se a esse conflito assim. Se você defende a ciência, pare de defender o Putin. A comunidade científica está protestando no país e deixando claro que o líder russo não a representa. Aliás, Putin está se tornando um pária internacional, o que irá criar muitos obstáculos para os pesquisadores russos conduzirem seus trabalhos. Esses os quais são muitas vezes dependentes da cooperação internacional. Isso sem contar as pesadas sanções sendo impostas. Putin literalmente envenena a oposição política, é homofóbico, é machista e é imperialista. Tá? Essa frase que o Vamos Ver Ciência fala sobre envenenar literalmente a oposição política, ele realmente faz isso com um rapaz lá que era oposição, tá? A ele do governo, né?
não dentro do governo, mas ele era oposição como povo, tá bom? E ele foi envenenado. Ele sobreviveu, foi envenenado, quase morreu, mas sobreviveu e foi preso, tá? Tem até um programa que o Rastanil faz, que ele dá o troféu bigodagem pro Putin e ele fala desse acontecimento do envenenamento, tá bom? Mas voltando ao assunto, tá? O Putin literalmente envenena a oposição política, é homofóbico, é machista e é imperialista. Onde está a coerência de certos grupos políticos? Independente dos motivos históricos e circunstâncias do conflito, a invasão da Ucrânia pelas forças russas e a quebra efetiva do Protocolo de Lisboa de 92 fomentam seriamente a nuclearização militar do mundo. Justificar um erro com outro erro não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só um momento. Para compartilhar com vocês. Ah, e para fechar, né? Que aí eu vou colocar os meus argumentos, tá bom? Olha como o texto que eu disse acima, que as pessoas do Ocidente elas ficaram retardadas, né? Elas ficaram juvenis, né? Parecendo crianças. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Manifestantes cantam Imagine de John Lennon durante manifestação em frente à embaixada russa em Budapeste, na Hungria, contra as ações militares da Rússia na Ucrânia. Que lindo! Que lindo, que maravilhoso. Eu só não vou colocar Imagine aqui no fundo, na minha TV aqui na minha TV do meu quarto, porque vai dar leis autorais ou o YouTube vai derrubar meu vídeo. Mas eu também ia colocar Imagine aqui do John Lennon, né? Ia colocar Imagine, ia colocar You Are the World, né? Ia colocar You Are the Champions do Queen, né? Porque somos todos campeões, somos todos um povo só, né? E todos nós queremos a paz nesse mundo doce, né? Cheio de cogumelo, né? Onde pessoas peidam arco-íris, né? Onde vocês acham potes de mel na esquina, né? E o mundo é um arco-íris, né? Cara, chega a ser ridículo. O que o povo da porra da Hungria tá fazendo em frente da embaixada da Rússia em Budapeste, cantando Imagine? Tá mais fácil, sabe o que acontecer? O Putin mandar um míssil transatlântico lá para Budapeste e explodir a Hungria junto. Ele fala, eu já tô fazendo a guerra aqui mesmo na Ucrânia para explodir a porcaria da Hungria, não falta muito. A Hungria também é pequenininha, né? Já meto logo 5 mísseis aqui, pronto. Vai todo mundo pra puta que pariu e esquece Imagine. Tá? Agora, tirando todos esses comentários, né, que eu falei para vocês, tá? Que são argumentos de outras pessoas, não são os meus argumentos, tá? Agora eu vou falar a minha opinião sobre o que está acontecendo. Eu dei minha opinião no primeiro vídeo e agora vou contextualizar a minha primeira opinião nesse vídeo, tá? O que eu acho de tudo isso? A Ucrânia, como eu falei no primeiro vídeo, tem que se fuder. Tem que se fuder, tá? E quando eu falo isso, entendam. Não é o povo ucraniano, não é os cidadãos da Ucrânia. Por eles eu lamento. E peço que Deus os ajude. A Ucrânia que eu falo que tem que se fuder é o Estado da Ucrânia. Tá? Porque os governos que foram passando de um para outro, até chegar nesse humorista, que também é culpa do povo, tá? Também é culpa do povo, tá? Tem que se fuder, né? Porque confiaram na Rússia, que a Rússia não faria nada. As pessoas não estão entendendo, e eu li 2 textos, né? E um deles do professor Olavo de Carvalho. As pessoas têm que entender, e eu falei no primeiro vídeo, que ditador tá cagando para as regras do mundo. Tá cagando para as regras do mundo. Quando a Ucrânia ficou independente da União Soviética, quando a União Soviética caiu em 91 e a Ucrânia se tornou independente, quando a Rússia pediu os 1.600 ogivas nucleares de volta
para manter a paz com a promessa de não invasão, a Ucrânia não deveria ter entregado seu arsenal nuclear. Mas se tivesse entregado, como realmente entregou, que fizesse outras armas nucleares. Outras. A página aqui, a página Vamos Falar sobre Ciência, no final dela que eu comentei para vocês anteriormente, fala que essa briga, esse conflito entre Rússia e Ucrânia fomenta a produção de armas nucleares, né? E que a gente não conserta um mal com outro mal. Mas quem diz que armas nucleares são ruins? São ruins? Como eu disse novamente, a arma nuclear é como uma arma de fogo. Ela é um engenho mecânico. Quem usa ou deixa de usar são os seres humanos. Eu expliquei no meu primeiro vídeo e vou explicar aqui novamente porque tem idiotas que não entendem, tá bom? Quando você tem armas nucleares, mísseis transatlânticos que conseguem atravessar a Europa inteira, você não precisa utilizá-los. Só de você falar assim, se você me atacar, né, eu também vou atacá-lo, tá? E vamos nós dois nos destruir. Aquele imperialista, aquele ditador, Putin, Xi Jinping, tá? Qualquer outro, vai pensar 1000 vezes antes de tentar invadir e atacar aquele país. E a Ucrânia não pensou nisso, a Ucrânia não percebeu que isso poderia acontecer. A Ucrânia, ao longo desses mais de 20 anos, deixou a bola rolar. E a OTAN vindo cada vez mais a leste da Rússia. E o Putin já estava prometendo tomar uma atitude há tempos sobre a OTAN vindo a leste para a Rússia, da Rússia, né? Entrando nos países que já foram anexados pela Rússia, quando a Rússia ainda era a União Soviética. Acho que desde 2014, 2015 que o Putin já falava isso. A Ucrânia devia estar mais do que preparada para enfrentar a Rússia, e não está, cara, é triste. Eu estava vendo hoje na Record News e no meu celular, hoje eu estava na minha mãe, fui visitar minha mãe, eu estava vendo na Record News e no celular. Nas minhas redes sociais, as mulheres dos militares ucranianos chorando, cara, se despedindo dos seus maridos. Porque elas sentiam que aquilo ali era realmente um conflito de guerra, que elas poderiam nunca mais ver seus maridos. Entendeu? Os chefes de executivos, os mandatários do Estado, aqueles que controlam o Estado, têm que parar de serem covardes, cara. De serem covardes. Macron, Biden, o Trudeau do Canadá, todos eles. O Biden foi me enviar 7 mil americanos das Forças Armadas para a Alemanha. Mas o conflito está acontecendo na Alemanha? Não, está acontecendo na Ucrânia. Por que ele enviou 7 mil soldados das Forças Armadas americanas para a Alemanha? Não sei, problema mental. Deve ter algum probleminha ali. Não sei. E o Biden já avisou que ele não vai agir com forças armadas dentro do território da Ucrânia. Ele já avisou. Ou seja, se a maior potência do mundo e a maior potência da OTAN não vai ajudar a Ucrânia dentro do país, qual é o outro país da OTAN que vai ajudar? Vou falar para vocês, nenhum. A Ucrânia está por conta própria. E por conta própria, ela vai se fuder. A guerra acabou, ela perdeu. E o Putin sabe que ela perdeu. Por isso que eu falei no começo do vídeo sobre o Putin sugerir lá em Belarus um cessar-fogo para a Ucrânia se render e não ter mais a ideia de se unir à OTAN. Por quê? Porque você confiou na Rússia. Esse é o problema do mundo inteiro, tá? Eu não vou falar só do Brasil. Do mundo inteiro. Do mundo todo.
Os chefes de executivo, os chefes de Estado, presidentes e monarcas confiam demais na paz dos outros países, achando que os outros países vão honrar as relações públicas internacionais. E a Rússia deixou bem claro que não iria honrar porra nenhuma quando ela anexou a Crimeia de volta. Então, eu não sei onde esse povo está com a cabeça. Tá? E quando eu falo sobre governantes, tá? Sobre chefes do executivo, eu também faço uma crítica ao Bolsonaro. Tá? E eu votei no Bolsonaro e votaria nele de novo esse ano, se ele for para o segundo turno. Tá? Porque quando começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia no dia 24, né, logo de madrugada, o Bolsonaro ele não se posicionou firmemente sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ele não se posicionou. Ele falou que ele respeita a soberania da Ucrânia. Até aí, meu amigo, todos nós respeitamos a soberania da Ucrânia. Todo mundo está respeitando a soberania da Ucrânia. Mas entre respeitar e você fazer alguma coisa... mas os países no mundo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, estão fazendo as maiores sanções econômicas da história. Foda-se. Sabe quanto a Rússia tem de reserva de capital? 600 bilhões de dólares. Tem país no mundo que não faz isso de PIB o ano inteiro. Tem país no mundo que não faz isso de PIB. A Rússia tem isso só de reserva. A Rússia está mais do que preparada para sofrer as sanções econômicas. Sabe por quê? Porque o Putin sabe que, querendo ou não, a Europa para baixo, meu amigo, precisa dele, do gás natural e do petróleo dele. Porque os outros países não se prepararam para ser independentes da Rússia. E quando você não se prepara para ser independente de uma pessoa, de uma organização, de uma instituição, de um país, você aceita ser subordinado dela. Mesmo sem querer, como aconteceu com a Ucrânia. Tá? Mas voltando com o Bolsonaro, o que eu falei sobre o Biden, o Macron, presidente da França, e o Trudeau, que eu acho que é o primeiro-ministro do Canadá, e o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, que são 4 bundões, tá? Que só vão fazer sanções econômicas como se fosse mudar alguma coisa na realidade russa, não vai mudar porra nenhuma, tá? Tanto que não vai mudar, que eu vou falar isso para vocês. Teve um pessoal da Rússia, a população russa, que foi na rua, foram para as ruas, pedindo para o Estado russo parar de atacar a Ucrânia. Sabe o que o Estado russo fez? Agiu com violência contra o próprio povo. Ou seja, o Putin está cagando pro próprio povo dele. Eu já disse isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre os conflitos entre a Rússia e os Estados Unidos. Se o Putin está cagando pro próprio povo, imagina pro resto do mundo. Então, esses governantes, o Biden, o Boris Johnson, o Macron, o Trudeau, que vão fazer sanções econômicas, enfiam elas todas no seu rabo. Porque isso para a Rússia não interessa nem um pouco. Nem um pouco não interessa isso para a Rússia. A Rússia tem muito dinheiro, ela é uma das maiores potências econômicas. Você acha que ela vai quebrar porque a Inglaterra e os Estados Unidos e a França e o Canadá estão colocando sanções econômicas nela? Tem mais de 200 países no mundo, meu amigo, para a Rússia continuar fazendo negócio. Vocês são um bando de hipócritas, demagogos. Né? E eu coloco nesse balaio o Bolsonaro, que fala, não, que nós temos que agir com diplomacia, né? Nós temos que buscar a paz, mas de forma diplomática, sem a guerra. Ô Bolsonaro, ô caralho, você tá com algum problema? Você tá com medinho de falar que o Putin fez merda porque ele invadiu a Rússia, porque ele invadiu a Ucrânia, que é um país soberano? Por quê? Porque você precisa de fertilizantes da Rússia? Ô seu filho da puta, você representa o Brasil. O Brasil não tem fertilizantes aqui? Você tem certeza que se você for pesquisar
com os pesquisadores da Embrapa, com os cientistas da Embrapa, você não vai achar fertilizantes para fertilizar toda a terra para a nossa agricultura. Você tem certeza disso? Meu amigo, o pessoal usa cana-de-açúcar como fertilizante, garapão como fertilizante. Você tem certeza que você precisa da Rússia, que o Brasil precisa da Rússia para alguma coisa? O Brasil não precisa da Rússia para bosta nenhuma. Nada. Nada. Vou repetir. Nada. Eu falei no meu primeiro vídeo. Se o Brasil, ano que vem, se o Bolsonaro for eleito, ou se o Lula for eleito, não importa quem for eleito, mas o Congresso foi um Congresso honesto, rochedo, que está preparado para fazer as reformas administrativas e as reformas tributárias, que eu também fiz um vídeo, e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição desse vídeo também, tá? Esse país decola, porque nós não precisamos de ninguém. De ninguém. O Brasil não precisa de ninguém. Nós temos uma das maiores agriculturas do mundo, uma das maiores reservas de água potável do mundo, uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Nós somos energeticamente independentes de qualquer outro país. Nós temos reserva de combustível fóssil, que é o petróleo. Nós temos energia solar. Nós temos energia eólica, que é a energia dos ventos. Nós temos energia hidrelétrica, que é a energia das águas. Nós somos um dos países com o maior recurso, um dos maiores recursos naturais do mundo, que é minério de ferro, que é a Vale do Rio Doce. E você está com essa diplomacia com o Putin, porque você foi lá para fazer relações econômicas com ele, manda o Putin pra puta que pariu. Porque sabe o que vai acabar acontecendo com toda essa covardia de todos vocês, um bando de filha da putas? Eu vou explicar o que vai acabar acontecendo, tá? E vou explicar nessa imagem aqui, ó. A Rússia, quando a União Soviética caiu, todos os países que eram anexados com a Rússia receberam sua independência, tá? Entre esses países estão a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Belarus, Ucrânia, que foi invadida, Moldova, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. No continente asiático, parte da Rússia, tá? Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão compuseram o território soviético, tá? Essa parte que eu falei, na parte asiática da Rússia, o Putin não é nem louco de mexer. Nem louco, porque lá são o pessoal islâmico, tá? Aquele povo adora uma guerra, para explodir gente, ó. Então, da parte asiática, do Cazaquistão para baixo, que eu acabei de citar, o Putin não vai fazer nada, ele não vai tentar anexar esses países. Mas essa parte da Europa, que é essa parte mais a leste, tá? Estônia, Letônia, Lituânia, ele começou pela Ucrânia, certo? Ele começou pela Ucrânia e hoje ele conseguiu invadir Kiev. O que é um absurdo, é uma vergonha para um país ser invadido e o seu oponente conseguir chegar na capital do seu país. É uma vergonha, tá? Mas você está achando que o Putin vai parar só por aí? O Putin, meu amigo, como o professor Olavo de Carvalho disse aqui no vídeo, e disse aqui na rede social dele em 2021, antes dele falecer, e disse em vídeo, o Putin e o Xi Jinping, eles querem dominar o mundo. O mundo. O mundo. O mundo. O Trump sabia disso e o Bolsonaro também sabe disso. O que está me irritando no Bolsonaro é essa falta de punho firme. Que um homem íntegro tem que ter. Que o Churchill teve. A covardia dá força para os ditadores. E é isso que me irrita. O que você acha que o Trump faria se ele estivesse no poder? O que você acha que o Trump faria? Porque a OTAN foi se reunir hoje, tá? A Ucrânia está sendo atacada desde o dia 24.
a Ucrânia está sendo atacada. A OTAN foi se reunir hoje para ver o que eles vão fazer. Porque o secretário-geral da OTAN nem sabe o que eles vão fazer a respeito. Eu já vou te falar o que eles vão fazer a respeito. Porra nenhuma. Ninguém tem peito para invadir a Rússia. Ninguém. São tudo um bosta. Tudo bunda suja, tudo tanga frouxa, um bando de covarde. E acabou. E acabou. Porque se fosse Churchill, já tinha juntado os 30 países da OTAN e tinha enviado tudo para a Rússia. Você vai parar de atacar a Ucrânia e vai parar de atacar a Ucrânia agora. Mas sabe para que serve a OTAN e a União Europeia? Para porra nenhuma. Para nada. Aí, ó. A OTAN convidou a Ucrânia para entrar para a União Europeia. A Ucrânia estava pensando em entrar. Desculpa. A OTAN convidou a Ucrânia para entrar na organização. A Ucrânia estava pensando a respeito para entrar na organização. Foi bombardeada. Cadê os integrantes da OTAN para ajudar? Ah, que se foda, né? Não é o meu país, não é a França, não é Portugal, não é os Estados Unidos. O povo ucraniano que se foda. Não é? A União Europeia é a mesma coisa. Por que você acha que a Inglaterra e o Reino Unido saiu da União Europeia? Porque a União Europeia tá cagando. Sabe o que a União Europeia quer? Manipular a cabeça das pessoas e dinheiro no bolso do povo que tá lá. Que também não foi eleito por ninguém. Tá? Então, se continuar com essa covardia, tá? Novamente, citando os nomes Biden, Boris Johnson, Macron, o Trudeau, o Bolsonaro, se continuar com essa covardia, o Putin não vai parar só na Ucrânia. Não vai parar só na Ucrânia, meu amigo. Porque você acha mesmo que a Letônia, Estônia, Lituânia, Moldova, Geórgia, Armênia tem condições de se defender? Se o Putin falar, vamos invadir, você acha que tem condições de se defender? Não tem. Não tem. Não tem nenhuma condição de se defender. Tá? E o que eu disse no texto acima, aquela página disse no texto acima, né, que o Putin é um cara preparado, ele é realmente um cara preparado, ele é um estrategista. Ele não brinca de ser um estadista, ele é um estadista. Ele não tá lá jogando war. Ele tá invadindo um país e tá vencendo. Por causa da covardia de alguns outros políticos, de alguns outros gestores. E principalmente em relação ao Biden, ao Macron, ao Boris Johnson, ao Trudeau, eu quero que eles vão pra puta que pariu porque eu não moro nessas nações. Eu me envergonharia. Mas eu, como brasileiro, e como votei no Bolsonaro, eu me envergonho da atitude que ele tomou. De só se preocupar com os brasileiros. E não ter o pulso mais firme. Quem falou alguma coisa com um pouco mais de força foi o vice-presidente dele, o general Mourão. Ele mesmo, que é o presidente da República, não falou nada. Ficou naquela putice de diplomacia que não resolve nada. Você está tentando fazer diplomacia com um ditador. Boa sorte, fica lá cantando Imagine, na Venezuela, na Bolívia, em Cuba, na Coreia do Norte, na China. Ah, comentando sobre a China estava colocando seus caças para ficar sobrevoando Taiwan. Não sei se vocês ficaram sabendo. Vai lá conversar com o Xi Jinping, fazer democracia, fazer essa conversa política, ficar lá só de papinho na diplomacia. Diplomacia de cu é rola, meu amigo. É rola. Sabe como você faz diplomacia na política, na geopolítica internacional? Mostrando força para o seu inimigo. Que é o que o Trump fez, mostrando força. Quando o Trump, por exemplo, bloqueou a Huawei, que é uma empresa chinesa de tecnologias que fabrica smartphones,
de usar qualquer serviço de empresas americanas dentro do país americano. Colocou a UOL na lista negra. E a UOL é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Principalmente em tecnologia de comunicação. 5G, 6G. É isso que o estadista tem que fazer. Que o Trump fez, que o Churchill fez. Mostrar força. Força. Não é com essa demagogia, com essa hipocrisia. Não, vamos lidar com a diplomacia. Não, porque o mundo pede paz. Realmente, meu amigo, o mundo pede paz. Mas sabe quem é o fiador da paz? Sabe quem mantém a paz estável no mundo? Não é a música do Elton John, não, do John Lennon, Animal. São as armas de fogo. São as armas de fogo que mantêm a paz. Por que você acha que na porra da Guerra Fria a Rússia não atacava os Estados Unidos? Porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, os dois têm armas nucleares. Então eles sabiam que se os dois se atacassem, os dois iam se destruir. Quem ia ganhar a porra da guerra? Ninguém. Todo mundo ia perder. Então na Guerra Fria foi isso que manteve a paz. O medo de haver um conflito nuclear. Então é por isso que eu falo que as armas nucleares são necessárias. Por isso que eu falo que as armas de fogo são necessárias. Não na mão só do Estado, mas na mão do povo. Porque Kiev foi invadida, e não foi invadida por caças. Ela foi invadida pelo exército russo. Foi invadida pelo território terrestre, nas ruas de Kiev. Se o povo tivesse armado, se os 44 milhões de ucranianos tivessem armas de fogo, AK-47, M4, tá? E outras armas, o povo conseguiria se defender. Se isso fosse ensinado para eles desde pequeno na escola, tá? Se todo homem fosse obrigado a servir como é na Coreia do Sul, que eu concordo plenamente, o homem tem que ser obrigado a servir. O homem tem que aprender a defender não só a sua pátria, mas como sua família. Como assim um homem não sabe pegar na porra de uma arma de fogo? É um merda, não sabe defender o próprio país que vive. Aí vem uma outra nação, invade seu país, né? Consegue se sobrepor ao Estado do país que você vive, escraviza a sua família e você fica lá com um cara de palhaço. Ah, eu poderia ter feito alguma coisa, não fez nada. Não sabia pegar um revólver. Por quê? Por causa dessa covardia do Ocidente. E é verdade, cara. E é verdade que a China não tem, que a Rússia não tem, que os países dos Emirados Árabes não têm, os islâmicos não têm essa covardia. Se eles precisarem, eles vão pra guerra e morrem. Se precisar bombardear, bombardeia e acabou. Como eu falei no outro vídeo, por que vocês acham que ninguém bombardeia o Irã? E o Irã é pequenininho, hein? Por que ninguém mete a cara com o Irã? Nem os Estados Unidos da América, que é uma potência. Arma nuclear, meu amigo. Se você vier encher a porra do meu saco, eu vou tacar uma bomba nuclear lá em Washington. Então cada um fica na sua. Então é o poder bélico que sustenta a balança da paz. É a fiadora da paz. Não é o poder econômico, nem o poder político, que é de influenciar as pessoas, que é o que o professor Olavo de Carvalho fala. Né? O poder de mentir. Que é o poder da política, é o poder da influência. É o poder bélico, é o poder de tirar vidas que financia a paz. O Rasta fala uma coisa no vídeo dele, nos vídeos dele no Rasta News, ele tem razão. As pessoas acham que a paz e os direitos civis, políticos e econômicos é uma linha contínua, né? Que vem desde o começo da humanidade. Amigo, você não sabe quantas guerras teve desde o começo do mundo para a gente chegar na paz que a gente tem hoje. E paz entre aspas. E paz entre aspas. A fiadora da paz, se vocês lerem qualquer livro de história que fala sobre guerra, sobre conflitos, de qualquer nação, de qualquer tempo, você vai perceber que quem controla a paz é quem detém o poder bélico. Por que você acha que a maioria do Ocidente é cristão? Por que você acha que Roma foi um dos maiores impérios do mundo? Porque pregava a palavra de Cristo? Poder bélico, porra, poder militar.
Esse povo que entra para governar esses países não entendem isso. Não, eu não vou investir nas minhas forças armadas, eu não vou fazer armas nucleares, eu não vou distribuir arma para o povo. Depois que você é invadido, aí você reclama. Ai, como o presidente da Ucrânia está falando, ai, ninguém vai ajudar a gente, nós estamos sozinhos. Vocês estão sozinhos. O que vocês fizeram em 20 anos? Ah, lembrei que vocês fizeram. Porra nenhuma! Nada, caralho. Vocês não fizeram nada. Nada. Fortaleceram só um pouquinho de nada as Forças Armadas. Que perto da Rússia, a Rússia é um dinossauro. E você é meu gato aqui. Porra, é muita infantilidade, velho. Isso aqui não é um jogo de videogame, não. Isso aqui não é Call of Duty, Battlefield, não. Que você morre e você reinicia o jogo. No checkpoint, não. Aqui é o mundo real, meu amigo. Se você erra, você perde a vida. Tá? Tá dando já o tempo para completar meu vídeo, tá? Vou encerrar ele por aqui. Tá? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá? Até breve.